algumas considerações sobre armas de fogo, né? Primeiro, talvez uma coisa que surpreenda algumas pessoas que me conhecem há mais tempo. Eu não falo disso diretamente, né, nem na minha vida pessoal, nem com os meus alunos, mas eu sou a favor da liberdade do cidadão e da cidadã ter armas de fogo, né? Lógico, dentro de um regulamento, dentro de um conjunto de regras, que isso seja muito bem definido e controlado pelas forças de segurança, especialmente pelo Exército, que é o responsável no Brasil pelo controle de explosivos, por exemplo, ou de fuzis, ou enfim, o controle do registro de armas e essa coisa toda. Rastreamento, para evitar que essas armas sejam usadas por bandidos, né? Mas em princípio eu sou muito a favor do uso de armas. Acho que isso, uma coisa que talvez ninguém tenha notado ao longo da história, mas a arma de fogo ela deu poder aos mais fracos. Imagina só, pensa numa guerra daquelas de antigamente, aquelas guerras lá do passado, né? E aí você tinha lá o guerreiro. Quem era o grande guerreiro? Era um treinamento que demorava muito tempo para você ficar bom com a espada, com um arco e flecha, sei lá com o que, com a lança, o escudo, né? Então era todo um treinamento que a pessoa comum, por exemplo, não tinha tempo para isso. O cidadão comum era lavrador, né? A mulher era dona de casa lá, não sei, enfim, ninguém treinava regularmente. Havia uns exércitos dos reis, mas eles nem sempre o rei tinha dinheiro para manter um exército o tempo todo em operação, né? Isso custava muito caro. Poucos reinos tinham exércitos permanentes. Tipo, o Império Romano tinha, mas à custa de lutas constantes de conquista de territórios para conseguir pagar o exército. Então não é uma coisa simples. Então, quando tinha uma guerra, o rei chamava o povo para guerrear em defesa do território. Todo mundo ia, porque sabia que se o inimigo chegasse, tá, ia acabar com tudo, com a vida deles. Podia virar escravo, podia ser morto, a família, enfim, né? Então o cara ia, mas o cara não tinha, às vezes não tinha nem armas, ele tinha uma enxada, uma foice, um trem lá que ele usava. Mas enfim, ser um guerreiro no passado exigia treinamento, exigia destreza física, existia força física. Em geral eram jovens homens, né? Mulheres, por serem fisicamente mais frágeis, a maioria não participava disso. Pessoas muito velhas, sem condições. Enfim, né? Era isso. A força física era preponderante. E é curioso, porque a arma de fogo, por exemplo, deu um poder gigantesco a mulheres, a pessoas frágeis. Você pode estar doente, né? Muito doente, mal, cansado ali, tá? Mas com a arma de fogo você consegue manusear. Uma mulher pode encarar um cara grandão lá que está ameaçando ela de alguma forma usando arma de fogo. Então a arma de fogo equilibrou, né, as lutas baseadas apenas na habilidade de atirar, que não é exatamente, né, uma habilidade tão, né, complexa assim, né? Um pouquinho ali de manuseio você já consegue dar pelo menos um tiro. Lógico, é bom que você tenha treinamento para não fazer bobagem. E também é muito bom que você psicologicamente seja saudável para usar armas de fogo, para usar qualquer coisa, né? Para usar um carro, para usar uma faca, tudo é bom que você esteja bem mentalmente. Mas enfim, em si, aliás, eu sou a favor das armas de fogo. Agora, vamos ao que interessa. Isso é uma prioridade do povo comum, do povo popular? É uma prioridade do Brasil hoje? É com isso que o nosso governo tem que se preocupar? O governador de estado, o prefeito ou o presidente? Ou os deputados, ou os senadores, ou os vereadores, ou o judiciário? Esse é o assunto brasileiro? Essa é a relevância brasileira? Lógico que não, né? O Brasil tem muitas outras prioridades, né? Nós não estamos sendo ameaçados por potências estrangeiras. O presidente fica com esse discurso aí, muita gente que tem esse discurso, um povo armado é um povo livre. Tá, mas a gente não está sendo ameaçado por ninguém. O Brasil não se envolve em guerras há muito tempo. Aliás, a única guerra que a gente se envolveu de verdade mesmo foi a Guerra do Paraguai. Isso foi lá no século XIX. Mesmo na Segunda Guerra a gente entrou tudo, mandamos tropas, formou-se a força expedicionária, nossos soldados foram valorosos, lutaram lá na Itália, ok. Mas a gente, se o Brasil não tivesse entrado, a guerra teria o mesmo resultado, né? O Brasil não foi tão relevante assim, porque éramos um país ainda muito mais atrasado do que somos hoje. Se hoje nossas forças armadas estão muito defasadas tecnologicamente,
Imagina na década de 40, né? Como é que isso não era nem industrializado, a gente era direito. A gente estava num processo ali de industrialização. Então, assim, calma, né? Muita calma nessa hora. O Brasil não participa de guerras há muito tempo. Participou de poucas guerras no século XX, né? Só essa, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra também, mas a Primeira Guerra nós chegamos meio atrasado. Enfim, né? E não tem guerra civil aqui, não tem conflito entre estados, e ninguém quer. Não existe esse negócio. O nosso problema é o crime organizado, que não é o cidadão comum que vai combater. Isso é ilusório. Olha o que aconteceu em Araçatuba. O que o cidadão comum faria com aquele. Nada, não tem como, não tem preparo para isso. O cidadão comum tem uma arma em casa, ok. Eu já acho difícil que ele consiga de verdade se proteger de um bandido perigoso. Ele pode se proteger de um bandido menor. Ok, tudo bem. Não tem nada contra isso não. Sabendo manusear, sendo responsável, mentalmente saudável, de boa. Mas isso não é política pública de segurança. Política pública de segurança é coisa séria, é coisa muito mais ampla, envolve inteligência, envolve Estado, né? Envolve estruturas de investigação nas polícias profissionais. Gente que recebe salário para ficar o dia todo procurando um jeito de atacar os bandidos, de atingir o crime organizado. Isso é policial, bem pago, bem treinado. É assim que se faz em qualquer lugar do mundo, especialmente no mundo civilizado. Esse papo de cidadão comum combater o crime com um 38, para com isso. Que isso é loucura. Isso nem de longe é prioridade brasileira. A segurança pública é prioridade brasileira e o que a gente vê aí é um desastre quase que total. Né? Não há nada sendo feito de diferente por esse governo. Engraçado que esse governo, o presidente, falava muito contra bandido. Fala até hoje, né? Ah, bandido tem que se lascar mesmo, bandido bom é bandido morto e sei lá o que. Mas política pública mesmo, em presídio, em operações policiais, em recurso, investimento mesmo, em salário e equipamento e treinamento, você quase não tem novidades. Tá do mesmo jeito que sempre teve, muito ruim. Falta muito isso no Brasil. Falta inteligência, né, para a polícia brasileira, falta formação para a polícia brasileira. Né? É muito sério esse negócio, esse assunto é muito sério. Mas, de novo, eu sou a favor da liberalização das armas dentro de uma série de regras, de critérios. O que não é o que está acontecendo. O Bolsonaro tentou, por decreto lá, liberar acesso a armas, até a fuzis. A pessoa pode ter sei lá quantas armas, 6 armas. Por que a pessoa precisa de 6 armas? Sei lá, mas enfim, né? Mas ele tentou liberar, tá? Ele tirou do exército o papel de fiscalizar essas armas, então as armas estão circulando aí agora sem controle nenhum do exército. Eu não sei onde é que ele quer chegar com isso. Eu acho que no fundo ele sonha que essas pessoas armadas vão defendê-lo no caso dele tentar dar uma espécie de golpe de Estado, que é o grande sonho da vida dele. Ele não quer governar, ele quer dar um golpe de Estado para virar uma espécie de ditador do século XXI, né? Eu sinto muito para quem acha que isso ia dar certo. O Brasil ia se lascar enquanto país, porque o mundo ia nos deixar de lado, a gente seria bloqueado comercialmente em várias questões. E eu tenho uma má notícia para bolsonarista em si. Eu duvido que se os militares dessem um golpe, que o presidente seria o Bolsonaro. Os generais não iam deixar. Eles iam tirar ele e botar um general lá, um cara mais preparado, estudado, capaz que o Bolsonaro só é o presidente, só é chefe de generais porque ele foi eleito pelo povo, porque os generais não têm voto. O Bolsonaro teve voto e muito voto, 57 milhões. Ele só é presidente porque o povo o elegeu. É ilusão achar que se tivesse uma ditadura, o presidente seria ele. Os generais iam tirá-lo de lá, iam botar ele na cadeia, ele é doido, ele é louco, ele não tem controle, ele é desconectado, né? Ele é um arruaceiro permanente. Ele vive toda a carreira política dele como vereador e depois como deputado por 7, sei lá quantos mandatos aí, 28 anos, né? 7 mandatos. Foi na base do confronto. Ele criava inimigos, né? E partia para cima deles. Alguns inimigos respondiam e a vida dele era essa. Esse conflito constante para ganhar os votos ali dos PMs, do pessoal ligado às polícias, né? Que tinha, no Rio de Janeiro tem muita gente assim, e dos militares aposentados especialmente, né? Faziam uma defesa da ditadura lá, que aquilo lá não foi ditadura, que aquilo lá foi muito bom, que não sei o quê, que é mentira, mas enfim,
Tem gente que acha que aquilo lá foi bom, né? Foi um desastre em todos os sentidos. O Brasil saiu endividado, super endividado da ditadura militar. A década de 80 foi uma década perdida economicamente. A indústria entrou em defasagem e até hoje não saiu disso. Tecnológica, defasagem tecnológica a partir do final dos anos 70. A inflação atingiu níveis absurdamente altos e engraçado que agora está voltando a inflação. A inflação de alimentos já está fora de controle. A inflação de combustível já está fora de controle. A bandeira vermelha da energia, aliás, aquele papo de que a nossa bandeira nunca mais será vermelha, pois é, está vermelha. A bandeira da energia está vermelha, né? Aumentos e aumentos seguidos na conta de energia. Não houve investimentos em infraestrutura nessa área de geração de energia. Não houve investimentos em energias alternativas, tipo solar e eólica. As usinas brasileiras são eficientes, mas muitas delas são muito antigas, têm tecnologias antigas, precisariam ter passado por um processo de modernização. Não acontece isso. Isso até não é culpa só desse governo, mas também é, né? Afinal de contas, ele foi eleito para resolver, ou não? Né? Como assim? Não é culpa dele? É também. Você pode pôr a culpa em quem você quiser. Culpa em Temer, em Dilma, em Lula, em Fernando Henrique, em Itamar Franco, Fernando Collor, Sarney. Mas a questão também é culpa desse cara. Esse cara é o governante atual. Então ele tem que responder por isso. Não há investimento. Não há um projeto energético para o Brasil. Né? Infelizmente. Isso nem é assunto de eleição, você vai ver, vai ficar só esse papo aí de apagão, apagão, mas ninguém vai falar das causas e de como resolver. Né? Não há uma política energética, assim como não há uma política industrial para refazer a indústria brasileira, colocá-la de novo num patamar de protagonismo na economia, porque hoje o protagonismo está no agronegócio, nada errado com o agronegócio, mas um país não pode se basear em agronegócio apenas. Ele é fundamental, mas não é ele que vai transformar o Brasil num país desenvolvido. Pelo contrário. Né? Se você ficar só dependente do agronegócio, significa que você é subordinado a outros países tecnologicamente falando no mundo. Você está sempre vendendo primários e comprando tecnologia, o que é muito mais desvantagem. Você está em desvantagem. Né? Mas voltando à questão das armas, e o Bolsonaro tem esse fetiche, né, por essa questão do armamento. No mundo dele, se todo mundo tivesse uma arma, as coisas se resolviam. Que coisas que se resolviam? O que se resolveria com todo mundo com uma arma de fogo? Eu não consigo ver isso. E ele também não disse como, o que iria acontecer. No fim das contas, né, é bizarro esse pensamento de que armas resolveriam problemas de segurança pública. Esquece, não é assim que se resolve isso no mundo inteiro. Nem nos Estados Unidos, que é um país muito favorável a armas, muitos americanos têm armas e muitas armas, isso não tem a ver com segurança pública lá também. Né? E aí o mais bizarro de tudo talvez sejam pastores e alguns padres também. Pessoas que se dizem cristãs. Eu desafio as pessoas a dizer onde que Cristo falou, gente, todo mundo armado aí, vamos, né, buscar a salvação dando tiro para cima, ou tiro no inimigo, ou tiro no diabo, ou tiro no pecador, tiro em alguém, tiro em bandido, vamos matar os bandidos. Cristo não veio exatamente para isso aqui. Né? O Velho Testamento tem as passagens lá do povo de Deus, né, lutando de verdade contra os seus inimigos. Não era arma de fogo, uma espada, né, clava, a historinha lá do Davi, que matou o Golias com uma funda, uma pedra. Armas. Sim, haviam, existiam. Mas Cristo veio para dar uma modernizada, né, nesse entendimento de fazer justiça com as próprias mãos. Né? Cristo, toda vez que esteve diante de um pecador, ele nunca elogiou o pecador pelo pecado que ele cometeu, mas ele dizia que, beleza, você se arrepende e vamos buscar a salvação. Cristo não praticou violência contra ninguém, nem contra inimigos políticos dos judeus, ali na Palestina, né? E nem contra pecadores, nem contra criminosos. Cristo mandou perdoar as pessoas, enfim, né? Que as pessoas se arrependessem dos pecados. Né?
Assim como Cristo também não foi um político, né? Ele não se envolveu em questões políticas internas aqui das sociedades, né? Pô, Cristo disse claramente: meu reino não é desse mundo. Meu reino é outro reino, não é desse mundo aqui. Esse mundo aqui é o mundo de vocês. Vocês têm que viver aqui, tá? Lidar com as suas questões, seus problemas, mas não se matar em nome de Cristo é um troço que não encontra respaldo na Bíblia. Se você se diz cristão, eu me digo um cristão, eu digo que eu sou um cristão, mas jamais vai ouvir de mim que, não, em nome de Cristo, vou matar o bandido. Não dá não, meu amigo. Né? Não pode. Você pode matar o bandido, mas não em nome de Cristo. Tá? Cristo condenava o pecado, sim, mas no sentido de se o cara não se arrepende, ele pode ir será julgado, condenado, mas no futuro, não é agora aqui, vamos resolver tudo aqui na base da bala. Tem esse papo não. Né? Eu sempre desafiei as pessoas, em Cristo você não encontra esse tipo de argumento. Mas é bizarro que muita gente acredite nisso, que o uso de arma de fogo se embasa no cristianismo. Não é. Você pode até usar o Velho Testamento para isso, ok, porque de fato lá tem mesmo. Mas não dá para argumentar que em Cristo você encontra esse argumento das armas. Né? Mas, de novo, sou a favor das armas, não tenho problema nenhum com isso. De novo, acho que elas equilibraram, né, as brigas. Né? Elas permitem, por exemplo, que uma pessoa mais frágil se defenda de alguém mais forte fisicamente. Então, se bem utilizadas, elas podem ajudar. Agora, é importante dizer, a várzea que é o Brasil não controla o registro de armas, porque o presidente liberou o exército de fazer isso. Né? Aqui a gente tem arma entrando pelas fronteiras aqui, pelo contrabando, tudo. E mais gente armada, mais armas significarão mais eventos com armas. É assim como se você tiver, sei lá, mais xícaras, estou aqui com a xícara de café, né? Mais xícara significa mais eventos com xícaras. É isso. Né? Se eu tiver mais bananas, vai ter mais eventos com bananas. É isso que vai acontecer. Mais coisas acontecerão com armas. E armas, no caso, diferente das bananas ou do café, armas podem matar pessoas. Então, tem que assumir essa responsabilidade também, de matar pessoas. Né? Isso precisa se deixar. Essas questões têm que ficar muito bem claras. Né? Se tivermos mais armas, e já temos muitas armas, o Brasil já é um dos países que mais mata no mundo por arma de fogo, e aí mata de todo tipo, crime organizado, mas pessoas comuns também que não são exatamente criminosos. O Brasil já é um dos países mais perigosos do mundo. Né? Morre mais gente aqui do que em muitas guerras aí que tem. Tem país em guerra que um contra o outro que mata menos que se mata no Brasil com arma de fogo. E de novo, não é solução para nada. Não do ponto de vista da sociedade. Pode ser uma solução individual, para mim ou para você, ter uma arma. Mas para a sociedade não é. Não é política pública. Né? Mas é isso. Esse era um ponto interessante que eu gostaria de deixar claro aqui. Valeu, voltamos aí logo logo com mais vídeos.